Em nome de Jesus, amém, Senhor. A amada igreja pode se assentar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 62. Vamos ler nessa manhã os dois primeiros versículos desse Salmo, Salmo 62. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão nesse Salmo, pensando na nossa confiança em Deus. Confiança em Deus. Salmo 62, os versos 1 e 2. Você pode também aproveitar a projeção do texto. Assim diz a palavra do Senhor. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Vivemos em meio a uma poluição sonora. Temos uma cultura do barulho. Somos pessoas muito barulhentas, ruidosas. Nossos gestos, as nossas expressões se manifestam tantas vezes de modo agressivo, estridente, e muitas vezes trazem incômodo às pessoas ao nosso entorno. As nossas cidades são barulhentas. O trânsito, muitos carros, muita freada de ônibus, muito caminhão, muita buzina, muito xingamento no trânsito. Em casa, muita música alta, muito salto alto ansioso, perambulando pela casa. É celular, é televisão, é rádio, é muita gritaria, muita conversa volumosa. Somos uma geração barulhenta. Mas há outro barulho que incomoda muito. Além dos barulhos externos, temos o barulho interno. É o som, é o ruído que reverbera dentro da gente. São pensamentos desordenados, mente confusa, emoções afloradas, sentimentos dolorosos. O espírito adoece, a alma fica inquieta, desassossegada, perturbada. Há uma perturbação íntima, constante. Somos pessoas ansiosas, somos pessoas nervosas, inquietas, agitadas. Convivemos com esses ruídos, tanto os externos quanto os internos. E isso nos faz adoecer a alma. Esse salmo, o rei Davi começa com uma declaração, não é propriamente uma oração, ele faz uma oração mais abaixo, mas ele começa com essa declaração. E a confiança em Deus, segundo ele, nos faz esperar. Veja o versículo 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. O salmista revela uma confiança plena em Deus. Não importa que prova ele esteja enfrentando, pois não há ajuda humana que possa dar a quietude, a calma, a tranquilidade para a sua alma. Ele vai para Deus. Na verdade, é uma magnífica expressão de uma fé vitoriosa em Deus, de alguém que está continuando exercendo em atitude ativa e não passiva de espera. Não é uma espera passiva, deixa acontecer. Não é a teologia do Zeca Pagodinho. É uma atitude de quem está em Deus ativamente reordenando, reorientando,
reformulando ativamente esses movimentos, esses barulhos, essas inquietações, essas perturbações íntimas. É isto. É uma espera ativa. A alma do salmista está em paz com Deus por deixar tudo nas suas potentes mãos. O teólogo João Calvino, quando ele faz uma explicação desse versículo, olha como ele se expressa. Ele vai dizer assim: sabemos que o povo do Senhor nem sempre pode atingir uma medida conveniente de compostura quando se vê totalmente em distração. Desejariam receber a palavra do Senhor com submissão, bem como quedar-se mudo sob sua mão disciplinadora. Emoções desordenadas, porém, tomam posse de suas mentes e rompem aquela paz que, de outra forma, poderiam atingir no exercício da fé e resignação. Daí a impaciência que encontramos em muitos, impaciência esta a que dão vazão na presença de Deus e a qual lhes propicia ocasião para muitos problemas e inquietudes. Davi enfrentava íntima e profunda luta e grande oposição, tanto externa quanto interna. Pega os versículos de 3 a 6, ele vai explicitar as razões por qual ele está perturbado, agitado. Há muita gente querendo acabar, destruir. Ele fala que ele é como uma coluna pendente, está quase prestes a desmoronar. Essa é a condição que ele está nessa situação quando ele expõe. Ele quer refrear, ele necessita fazer calar, emudecer essas vozes internas que são afloradas por ataques do Satanás, nessas circunstâncias que havia despertado forte tumulto em suas emoções e operado acentuado grau de impaciência na sua mente. Ele está impaciente, ele está agitado, ele está perturbado. Os movimentos externos, os barulhos externos provocaram seus barulhos internos. Ele está desassossegado, inquieto, perturbado, agitado. E então ele declara: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Silêncio. Quando foi que você esteve silente diante de Deus? Quando foi a última vez que você, na sua solitude pessoal, na sua realidade pessoal, você aquietou-se? Você fez emudecer a alma. Você conteve essa ira, essa volúpia, esse desejo irado de destilar o mal. Silêncio implica em mansidão e submissão de levar a cruz. É disso que ele está dizendo. E expressa o oposto daquilo que inflama o espírito e que muitas vezes nos coloca numa postura de resistência a Deus. Quantas vezes, deliberadamente, a nossa mente, o nosso coração se revolta contra Deus, se ira contra Deus. E essa ira que está incontida, agitada, trazendo perturbação à nossa mente, ao nosso coração, faz com que nós verbalizemos para as pessoas, diante de Deus, o nosso mal, o nosso veneno, a nossa tragédia, a nossa falta de repertório, a nossa incredulidade. O silêncio equivale àquela submissão tranquila da gente, que acalma a alma, com as promessas de Deus.
que sufoca toda e qualquer murmuração ou insatisfação interna. E aí, a palavra de Deus é a centralidade do nosso íntimo. Quantos irmãos e irmãs, diante de notícias difíceis, horrorosas, de perdas, diante de ofensas gratuitas, perdem a compostura, perdem de vista aquela condição tão desejável, tão importante, de emudecer, de fazer calar, silenciar, oferecer ao outro um coração pacificado, uma mente ordenada, alma tratada. É disso que o salmista está dizendo. Meu irmão, minha irmã, a fé cristã é isto. A fé cristã é esse constante desejo nosso de nos silenciar. Sairmos da agitação, sairmos do barulho. Não entrarmos nesta armadilha satânica, diabólica, que acomete tantas pessoas desavisadas, que querem nos roubar a preciosidade da alegria e da paz que só Cristo nos traz. A fé cristã é esse confronto corajoso com a vileza humana, com a vileza que permeia a nossa mente, que traz podridão aos nossos ossos, que contamina o coração, faz enfermar a alma. Esta confiança de que Deus está no absoluto controle das circunstâncias na qual estamos envolvidos. Esta confiança, essa serena tranquilidade de que pode desmoronar o mundo, Deus está no controle. Oh, meu irmão, oh, minha irmã. Quando eu falo isso para você, eu falo para mim, como nós precisamos crer, confiar e oferecer ao cônjuge, oferecer aos filhos, oferecer à família, oferecer à igreja, oferecer às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, essa graça do Espírito Santo que oxigena, que ajusta, que integra, que nos coloca em equilíbrio pela graça de Deus, porque nós confiamos. Então há silêncio, não há o que dizer, não há o que falar, não há o que murmurar, não há o que questionar. Vivemos tempos de muitos barulhos, muita agitação, muita perturbação. Desejável é que nós voltemo-nos para a bendita palavra de Deus. E que com a palavra de Deus, e nesse tempo de solitude, de oração, a gente possa de fato ordenar. Fazer como o salmista diz, somente em Deus, ó minha alma, espera em silêncio. Não acordar o cônjuge de madrugada com as suas perturbações. Deixa o infeliz dormir. Ele precisa descansar. Ela precisa descansar. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor é generoso para contigo. Quantas vezes Deus desperta seu coração e sua mente de madrugada, como que chamando você, vem cá, chora aqui um pouquinho, chora aqui. Chora na minha presença,
Silencia, aquieta. Solta o pus da alma. É o convite de Deus. É o convite de Deus para tratar, para ajustar, para integrar, para alimentar. Sairmos desses movimentos, desses barulhos, colocarmos o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas emoções, a nossa alma quedada aos pés da cruz, tal qual Ana, sua mulher atribulada de espírito. Venham derramando a minha alma na presença do Senhor. Precisamos disso, meu irmão. Precisamos disso, meu irmão, nesses tempos. Porque senão nós não suportamos a demanda. A maternidade é uma exigência constante, não é? A paternidade, a atividade profissional. Talvez você entrou aqui nessa manhã com muito esforço. Talvez com grande esforço. Grande esforço. Não deve ter sido fácil para alguns saírem de casa nesta manhã e virem à igreja. Mas eu louvo a Deus porque você está aqui nesta manhã. Porque Deus te trouxe aqui. Porque Deus quer burilar na tua alma. Deus quer botar em ordem a tua vida, o teu interior, a tua mente, o teu coração. Deus quer apacentá-lo pela palavra bendita, eterna de Deus em Cristo Jesus. Nós somos dele, nós pertencemos a ele, nós não somos nossos. E às vezes nós desperdiçamos vida, nós desperdiçamos a energia, nós desperdiçamos a nossa vivacidade em tantas coisas que não levam a lugar algum, para canto nenhum. Nos embatemos, entramos em embates pessoais, as nossas emoções ficam turbulentas, agitadas, e queremos esganar algum, apertar o pescoço do outro, e queremos passar a perna no outro, de tanta raiva, ira que nós vamos acumulando no peito. E o veneno não consome o outro, o veneno consome. A gente toma o veneno para que o outro morra. Cruel, diabólico, antivida. Como é importante, meu irmão, como é importante comunicar com a alma e silenciar a alma na presença de Deus. E por que ele faz isso? A primeira ideia é esperar. E ele vai dizer, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Nessa agenda de fast food, nesta agenda de tudo pronto em 1 minuto, respostas rápidas, ninguém quer esperar, ninguém quer aguardar. O convite para você e para a tua alma é esperar, esperar. Aprender a lidar ativamente com os seus verdugos, com aqueles que te querem sabotar a sua alegria, sabotar a sua paz, com esses pensamentos e emoções e sentimentos que conspiram contra a sua vida, contra a alegria, contra a beleza da vida, a leveza da vida. Esse é o exercício da fé, confiar em Deus. Não deixar ser levado por essa enxurrada de coisas horrorosas que são julgadas diariamente na mente da gente, e a gente quer aceitar e acolhe isso, e esse lixo mistura-se com o nosso lixo e vira uma tragédia de vida. Somente em Deus, ó minha alma, espera em silêncio. Por quê? Olha o versículo 2. Por quem é Ele? Só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, só Ele é o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Davi está fazendo declarações, afirmações.
Essa expressão só ou somente, ela aparece 7 vezes nesse salmo. É uma declaração, é uma expressão, somente, ele está dizendo, não há outro lugar, não há a quem recorrer, somente Deus. Somente Deus. Só Ele, somente Ele. As pessoas não têm a estrutura que nós gostaríamos que elas tivessem. As pessoas não têm um repertório que nós gostaríamos que elas tivessem para nos suportar. Às vezes o casamento está em crise e a crise piora porque o outro exige tanto do cônjuge, é tanta exigência, é tanta necessidade, é tanta cobrança que o outro se cansa, se desanima, porque ele não tem como responder aos anseios do cônjuge. Então o casamento fica em crise e a comunicação se compromete somente em Deus, porque Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação. Como nós precisamos de casais, de casamentos firmados na rocha eterna. Como nós precisamos de maridos que abracem a esposa e falam, vem cá mulher, vamos orar juntos aqui, chorarem juntos na presença de Deus, colocarem as suas angústias, as suas tristezas, as suas necessidades, chorando de joelhos diante de Deus. Trazer o adolescente, trazer o filho que está em crise, está perturbado. Joelho aqui, meu filho, vamos orar juntos aqui. Como isso faz diferença na nossa família. Não precisamos ter respostas. Não temos todas as respostas. O rei Davi está dizendo exatamente isto. Eu quero vida, eu quero vida, eu quero viver. Apesar das circunstâncias, eu quero viver. E viver é fazer calar, é emudecer o meu mal na presença de Deus. É tratar. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é o nosso Criador. Ele nos fez a sua imagem, Ele nos conhece. Ele sabe que há um sabotador em nós. Nós somos grandes sabotadores de nós mesmos. Nos sabotamos constantemente com os nossos pensamentos, com as nossas ideias estapafúrdias, com os nossos sentimentos, nossos desejos horrorosos. Tudo isso conspira contra nós. O mal é vertiginosamente maligno. Eu queria orar com você nesta manhã. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei quais são as demandas que estão aí perturbando, agitando, fazendo desassossegar a sua alma. Mas eu quero convidar você à oração nesta manhã. Vamos orar. Quero convidar você a, quem sabe, orar com o seu cônjuge, a orar sozinho, orar pelo seu filho. Os que puderem se ajoelhar, vamos nos ajoelhar. Enquanto ouvimos uma boa música, vamos gastar um tempo de oração. E depois nós vamos fazer a nossa dedicação a Deus. Vamos orar um tempo.